Olá, irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Conforme nós combinamos, embora nós estejamos aí de, de recesso, né? Nós estaríamos gravando o vídeo e toda semana estaríamos postando uma mensagem para nós do Dorcas estarmos comentando, tá bom? Então, antes eu gostaria de fazer uma oração com as irmãs e depois nós estaremos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em comunhão falando da tua palavra. E que tu venha, Senhor, falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós e que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o teu nome. São essas coisas que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com as irmãs um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos à margem do lago de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Simão Pedro e Tomé estavam com Natanael da Galileia e os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. E eles disseram: Vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Contudo, assim que o dia amanhecia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes: Vocês não têm nada para comer? Não, eles responderam. Ele lhes disse: Lancem a rede a esse bordo e vocês pegarão alguns peixes. Então eles lançaram a rede e havia tantos peixes que não conseguiam puxar a rede para dentro do barco. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu o casaco, pois havia tirado para trabalhar, e lançou-o ao lago. Mas os outros discípulos seguiram puxando o barco. E a rede estava cheia de peixes, pois estava com cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira com brasas, um peixe sobre ela e um pouco de pães. É interessante nós vermos esse texto, algumas características desse texto. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Porém, o texto é muito claro em dizer que, mesmo Jesus tendo conversado com eles, eles não reconheceram Jesus. Outro texto interessante é que assim, os discípulos trabalharam a noite inteira e não conseguiram pegar peixes. Embora fossem homens e pescadores experientes, porém, quando Jesus diz: Olha, lancem a rede a este bordo, lancem a rede do outro lado que vocês estavam pescando, os discípulos poderiam ter dito para Jesus: Olha, quem é você? Nós somos pescadores experientes. Trabalhamos a noite inteira e não lançamos, mas não foi o que eles fizeram. Eles estavam tão inertes a tudo que tinha acontecido por causa da morte de Jesus, e mesmo não tendo reconhecido Jesus, eles foram e se lançaram à rede, mediante aquela palavra daquele homem estranho. E quando o milagre aconteceu, quando eles lançaram a rede, depois de terem trabalhado a noite inteira e não terem pegado nada, mesmo depois de terem lançado, quando eles lançaram a rede e viram que os peixes viram, João disse: Olha, é Jesus. Por causa do quê? Por causa do milagre que tinha acabado de acontecer. É Jesus.
E aí Pedro reconhece isso, vendo um milagre. E mediante a palavra de João, ele falou: realmente é o Senhor. Se vestiu e se lançou ao mar para ir ao encontro de Jesus. E aqueles discípulos puxaram o barco, puxaram a rede, puxaram o barco, e quando eles desembarcaram na praia, chegaram lá e viram Jesus preparando com peixe e pão na brasa. Jesus sempre estará presente conosco, preparando já conosco, preparando aquilo que nós precisamos. Sempre estará com aquilo que nós precisamos preparados, aguardando a gente. Mas para isso, para nós termos acesso a isso, é necessário que nós lancemos a rede ao mar, mediante a palavra de Jesus. Durante esse tempo, durante esse período, irmãs, eu gostaria de perguntar: primeiro, qual é a sua necessidade? O que é aquilo que você está esperando de Jesus? O que é aquilo que você está esperando de Deus? E você deve estar se perguntando: mas eu já fiz tantas tentativas, já estive presente em tantas coisas, já procurei tanto, em tantos lugares, mediante a força do seu braço. Agora, lance a rede ao mar mediante a palavra de Jesus. Que os peixes vão vir. Que aquilo que você está precisando vai acontecer. Mas mediante a palavra de Jesus. O problema é que esses discípulos não reconheceram logo de primeira. Andando com Jesus, não reconheceram Jesus. Estando com eles, não reconheceram Jesus. Então, o primeiro passo é reconhecer a palavra de Jesus. Lançar a sua rede mediante a palavra de Deus. Porque o resultado vai vir. Superando em muito aquilo que você imagina, aquilo que você espera. Então hoje eu gostaria de estar comentando com você, minha irmã: lance a sua rede ao mar mediante a palavra de Jesus. E com certeza você vai recolher os frutos desse trabalho. Amém? Que Deus possa te abençoar, que possa continuar te dando a bênção, a graça e a paz necessária para que você continue a sua caminhada com Deus. Amém? Um grande abraço e que Deus abençoe.